Olá, eu sou Camila do Aprender de Mim e quero falar hoje a respeito do livro de Jó que nós estamos finalizando o estudo. Quando nós lemos aquilo que os amigos de Jó falam com ele, eles falam coisas a respeito da grandeza do universo, do mar, do céu e do próprio Deus, tentando falar com Jó que Deus é justo e que se ele estava sofrendo é porque ele havia pecado e estava pagando pelo erro dele. Quando a gente começa a ler o que Deus fala com Jó no meio disso tudo, Deus também fala a respeito da grandeza do universo, da grandeza dos mares, da criação, a respeito dele mesmo. Pergunta Jó também onde ele estava quando Deus fez todas as coisas, mas Deus não queria responder para Jó, porque ele não responde as perguntas nem dos amigos e nem do próprio Jó. Ele joga mais perguntas ali, então ele não dá justificativas de o porquê do sofrimento. E tantas vezes a gente quer entender o porquê, né, de a gente passar várias coisas da nossa vida, só que a gente não vai entender muita coisa, porque muita coisa não tem nenhum porquê. Mas o que Deus queria naquele momento era reposicionar Jó no meio daquilo tudo, falar: Jó, tudo que eu criei é muito grande, você não entende todo o contexto, você não entende todos os limites de todas as coisas, você não vê o todo, eu vejo o todo. Então eu consigo entender o porquê e o que isso vai te transformar no meio disso tudo. E o que eu quero que você entenda, Jó, é que você não deve se render totalmente a essa dor. Você tem que não entender o porquê, mas você tem que conhecer quem eu sou. Você tem que conhecer quem Deus é, aprofundar o conhecimento do santo. E muitas vezes na nossa vida a gente se entrega às dores e isso acaba nos privando de conhecer a Deus. Se você não busca a Deus no meio dos seus desertos, você jamais vai entender o porquê disso tudo e também nem vai conhecer a grandeza de quem é Deus, porque se a gente não busca o Senhor nos dias maus, não é no dia bom que a gente vai buscar. E se a gente não compreende a grandeza de Deus, se no meio do sofrimento a gente não para pensar na grandeza de quem Deus é e na nossa pequeneza, a gente também nunca vai entender nada. E às vezes, mesmo que a gente não encontre respostas no meio de tudo que a gente busca de respostas, conhecer o próprio Deus acalenta o nosso coração, nos fortalece, nos traz um ânimo, nos traz fé, e é isso que vale no meio da dor. Não busque respostas, mas aprofunde o seu conhecimento do santo nesse momento em que você mais precisa dele, porque no dia bom você vai saber quem é Deus, no dia mau você vai saber quem é Deus, e isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Deus não quer justificar as coisas para você, Ele quer se revelar a você e para mim, e é isso que vale na nossa vida. Buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar a Ele enquanto Ele está perto. É isso que Jó quer mostrar pra gente, é isso que Deus quer mostrar pra Jó no meio disso tudo, quem ele é. E é isso que Jó nos ensinou no final. Afinal, ele falava: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu entendo quem tu és, agora eu consigo te reconhecer no meio de todos os processos da minha vida. Que essa palavra fique no seu coração. Deus te abençoe.